Olá, meu nome é Igor Guerreiro e eu quero apresentar para vocês hoje um documentário que é voltado para você, seguidor que chegou até esse canal por conta de documentários voltados para a religião e documentários voltados para guerras. Eu sei que esse documentário que eu fiz não se compara a nenhum desses que eu postei durante todos esses anos, mas tenha certeza que ele foi feito com muito carinho e com muito esmero, porque eu sei que 90% desses seguidores que aqui estão, eles vieram e curtiram o canal por conta de documentários voltados para a religião e voltado para a guerra. Então, motivado por isso, eu resolvi fazer esse documentário ou esse estudo que consegue elencar esses dois temas, que é religião e a guerra. E eu quero falar hoje então sobre a estátua de Nabucodonosor. Tá? Eu quero falar sobre a estátua de Nabucodonosor e entendermos em que essa estátua ela tipifica para nós, o que ela representa para nós nos dias de hoje. Para quem não sabe, essa estátua ela está lá naquele profeta hebreu, o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele tem uma revelação acerca dessa estátua de Nabucodonosor. E aí vem a pergunta: por quê? Daniel, ele viveu no 5º século antes de Cristo. Alguns críticos atribuem até o 2º século, pelo menos os escritos dele, antes de Cristo. Contudo, em uma passagem lá de Daniel, no capítulo 9, ele fala acerca do ungido que haveria de vir. Esse ungido, ele iria ser retirado, e depois de ter sido retirado, haveria a destruição daquela cidade. Tá? A destruição do templo. E olha que realmente essa profecia acontece. Então, se nós considerarmos essa profecia que o profeta Daniel falou, uma profecia que se cumpriu, que tal nós olharmos para mais algumas delas? Será que há algumas outras profecias que também vão se cumprir? Será que não vão? Será que ele é apenas um profeta que é comparado a qualquer outro, como Nostradamus, entre outros mais? Ou será que de fato o que o profeta Daniel falou aconteceu e ainda vai acontecer? Vamos olhar para essa estátua, vamos olhar para o que ele falou, e mediante a isso nós vamos ter algumas respostas do que essa estátua representa para a história da humanidade. Tá? Então vamos começar a averiguar. Bom, em primeiro lugar, nós observamos que essa estátua ela tem como cabeça o Império Babilônico. O Império Babilônico ela é representado ali, né, na cabeça da estátua de Nabucodonosor. Segundo os historiadores, para embelezar a cidade de Babilônia, se tinha usado ouro em abundância. Heródoto descreve com profusão de termos o resplendor do ouro nos templos sagrados da cidade. A imagem do Deus, o trono sobre o qual estava sentado a mesa e o altar estavam feitos de ouro. Então você percebe que ouro ali está voltado para o Império Babilônico, que foi do ano 626 a 539 a.C., ou seja, um reinado durante 87 anos, um império de 87 anos. E esse império tinha nas suas cidades, tinha naquilo que era mais belo, aquilo que eles mais apreciavam, que era o ouro. Tanto é que Nabucodonosor, ao fazer a estátua de Nabucodonosor, ele enche 100% dessa estátua de ouro, a estátua maciça, a estátua era de ouro, tá? E o profeta Daniel, ele coloca como um animal representativo da Babilônia um leão. Isso está lá
no profeta Daniel. Se você for olhar para a história da Babilônia, aonde tudo começou, você vai voltar lá para Nimrod. Nimrod era filho de Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Você se lembra muito bem que Noé, ele amaldiçoou o filho de Cã, tá? Ele amaldiçoou Canaã. Então, por ele amaldiçoar o filho de Cã, toda a geração dele, e claro, isso não significa que a pessoa nasceu do sangue e já está amaldiçoado, mas que qualquer que segue um intuito, qualquer que segue esse espírito, tá, de querer dominar, de querer subir aos céus, ele acaba caindo. Esse é o princípio que está lá no livro dos Hebreus. Isso começa também com Nimrod, que é o que constrói a Torre de Babel, a famosa Torre de Babel. E aí, mais na frente, como eu acabei de dizer, nesse mesmo espírito, nós temos aí o rei Nabucodonosor, que lá em Daniel 4,30 está escrito: falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então, pela glória da minha magnificência, pelo resplendor do meu poder, aí, então, Nabucodonosor, ele se iguala a Nimrod. E aí acontece o que está escrito no livro de Daniel, que ele acaba tendo um castigo da parte de Deus, certo? Mas o legal aqui é que você entenda que Babilônia, ela é representada pela cabeça de ouro e ela é representada por um leão. Mas na frente você vê ali os braços da estátua, que é representado como prata. A prata é inferior ao ouro e é o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa é inferior ao neobabilônico. Ao contrastar os dois reinos, notamos, apesar do segundo ter durado mais tempo, certamente foi inferior em luxo e magnificência. Os conquistadores medos e persas adotaram a cultura da complexa civilização babilônica, porque a sua estava muito menos desenvolvida. Então você observa aí que o Império Medo-Persa, que imperiou, né, de 539 a 330 a.C., um total de 209 anos. Ela é representada aí pela prata, tá? E no próprio livro de Daniel, ele é representado como um urso. Babilônia é representada pela cabeça de ouro, cabeça e leão. No caso aqui do Império Medo-Persa, representado pelos braços, prata e por um urso. E aí, se você for ver, urso ali significa Madai. Madai é um personagem, era um dos filhos de Jafé. A Pérsia hoje é o Irã. A Pérsia hoje é o Irã. Os medos ali, eles são os Madais, tá? Quem foi Madai? O que significa Madai ali, né? Já que nós falamos sobre isso. Os Madais ali é um personagem do Antigo Testamento, tá? Que era o filho de Jafé. Então os medos ali representam os filhos de Jafé. E no caso, a Pérsia hoje é o Irã, onde estão os descendentes de Jafé. Você se lembra que eu falei de Babel? Babel era descendente de Cã. No caso aqui, os medos, que é Madai, são os descendentes de Jafé, porque medos em hebraico é Madai. E aqui ele é representado como um urso. Ok? Nós estamos falando aqui de descendentes diretos de Noé, segundo os hebreus, segundo o que está escrito lá. E olha o que está em Daniel no capítulo 7, verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então você vê que essas 3 costelas que o urso traz na sua boca são os 3 impérios que os medos e os persas destruíram.
o Império Babilônico, no ano 525 a.C., a Líbia, 547 a.C., e o Egito, em 539 a.C. São essas três costelas. E isso é confirmado na história, tá? Essas três costelas, esse urso, ele traz consigo na sua boca, que ele destrói, né? No caso aí os medas e os persas destruíram a Líbia, Babilônia e o Egito, e se tornaram aí então, depois da Babilônia, um outro grande império, maior no tocante a tempo, né, de existência do que é Babilônia. E continuando o texto de Daniel, e agora aí preste atenção nesse detalhe, o profeta Daniel, ao falar dos medos e dos persas, ele vai utilizar uma outra figura de linguagem, ele já vai mudar, não vai ser mais o urso. Olha o que diz aí: vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vi que o carneiro, olha aí o que ele mesmo explica em Daniel 8:20. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então vamos continuar o texto. Vi que a Média e a Pérsia, no caso aí o carneiro, dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então você percebe que os medos e os persas, eles atacaram no ocidente, atacaram no norte, atacaram no sul, exatamente como o profeta Daniel havia falado. E mais um texto: e estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Vamos ver o que está ali, esse bode. Quem é esse bode? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então ele está falando aqui o seguinte: olha, os medos e os persas, eles estão agora aqui perdendo a guerra para esse bode peludo, que é o rei da Grécia, que é a própria Grécia, né? Então, continuando, agora entendendo que o bode é a Grécia. Estando eu considerando, eis que a Grécia vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode, ou seja, os medos e os persas, tinham um chifre insigne. Esse bode no caso é a Grécia. E aquele bode, a Grécia, tinha um chifre insigne entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, ou seja, dirigiu-se aos medos e aos persas, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, ou seja, perto da Grécia, dos medos e dos persas, enfurecido contra ele, e ferindo-o, cobriu-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode, ou seja, os gregos, lançou-o por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro, ou seja, os medos e os persas, da sua mão. E o bode, a Grécia, se engrandeceu sobremaneira. Mas estando na sua maior força, ou seja, no seu maior momento de império, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros quatro também insígnes, para os 4 ventos do céu. E pelo texto de Daniel 7:2, que fala que eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, dá a entender que esses 4 insígnes que se levantam, esses 4 insígnes, eles começam através de guerras, né, através de rumores de guerra também, a agitar aquela parte da Europa. Correto? Então você percebe, recapitulando bem rápido, que o profeta Daniel fala do Império Babilônico, representado como leão, que tem aí a sua cabeça de ouro. Depois ele fala sobre o Império Medo-Persa, representado pelo urso.
e pelo carneiro, tá? É pelo urso e pelo carneiro, deixa eu ver aqui. É isso aí, é pelo urso e pelo carneiro, tá? Pelo urso e pelo carneiro, ele é representado. E agora você está vendo aí o Império Grego se levantando. Ok? Agora é o Império Grego que está se levantando. E o Império Grego ele é visto como um império de bronze. Tá? Os soldados gregos se distinguiam por sua armadura de bronze. Seus capacetes, escudos e machados eram de bronze. Heródoto nos diz que Psamético I do Egito viu nos piratas gregos que invadiam suas costas o cumprimento de um oráculo que predizia: há homens de bronze que saem do mar. Então o Império Grego aqui ele vai de 330 a 146 a.C., ou seja, 184 anos. E ele é representado agora aí não por um leão, não por um urso, mas agora por um leopardo de 4 cabeças. Esse leopardo de 4 cabeças aí, no caso, tá, vai falar sobre os próximos reis que vão surgir aí dentro da Grécia. Se você for observar que Javan, filho de Jafé, era originalmente progenitor dos jônios da Ásia Menor. Em um momento posterior, esses jônios se separaram e habitaram regiões que iam desde a Grécia até a Espanha, incluindo partes da Itália e a ilha de Chipre. Então nós temos no primeiro momento, que é a Babilônia, que são descendentes de Cã. No segundo momento, nós temos os medos e os persas, que são descendentes de Jafé. E nesse terceiro momento, nós temos os gregos, que também são descendentes de Jafé. Tá? E aí nós temos aí essa visão desse Império Grego, que vai ser representado agora por esse animal. E vamos ver o que diz, tá? E o bode, a Grécia, se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Quem era o grande chifre? Alexandre o Grande. E no seu lugar subiram outros 4 também signes, ou seja, os 4 generais, para os 4 ventos do céu, vamos fazer guerra. E um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Que chifre é esse que surgiu no meio desses 4? Quem é esse pequeno chifre que surgiu no meio desses 4? Esse pequeno chifre, vamos ver aqui, é Antíoco. Esse Antíoco, ele sai dos Seleucidas. Como que você sabe que é o Antíoco que sai dos Seleucidas? Vamos continuar lendo para a gente poder entender. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército, e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Em 168 a.C., Antíoco Epifanes, confiando no panteão de deuses gregos, decretou o fim da religião judaica, ou seja, por ele foi tirado o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário. Ele proibiu a observância dos costumes religiosos judeus, em especial a guarda do sábado semanal, a circuncisão e as leis de saúde. Por outro lado, ele forçou o povo a adotar a religião estatal grega. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Vamos ver? Um exército foi dado contra o sacrifício contínuo. Oficiais gregos foram mandados através do império para forçar rigidamente a nova religião. Qualquer resistência era punida com a morte. Porque o que era um sacrifício contínuo? Era um sacrifício que era realizado todos os dias, ou seja, a religião judaica ela tem força através do sacrifício. Através de você estar acendendo lá a menorá, deixar a menorá acesa, você fazer o sacrifício das tardes e das manhãs. O sacrifício das tardes e das manhãs é o sacrifício contínuo. Você parar com o sacrifício, você invadir um templo,
fazer sacrifícios com porcos, você invadir um templo judaico, e aí você chegar e apagar com tudo quanto é rito judaico, isso é acabar com um sacrifício contínuo. Por causa da transgressão, ele lançou a verdade por terra e o prosperou. Vamos ver aqui. Deixa eu chegar aqui no texto onde eu estava. Ok. Vamos continuar. Os judeus foram forçados a sacrificar aos deuses gregos para obrigá-los a seguir a religião grega. Ele fez sacrifícios de animais impuros, particularmente porcos, no altar, e os rolos dos livros sagrados foram profanados. Epifânio construiu um altar a Zeus, deus grego, sobre o altar dos holocaustos no templo. Ou seja, ele lançou a verdade por terra, pegou os rolos e queimou tudo, desfez de tudo. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs. Segundo alguns intérpretes da Bíblia, essas tardes e manhãs representam 1150 dias, ou seja, um pouco depois da segunda metade da última semana de Daniel. E o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e, vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. E é essa parte que é interessante. Por quê? Porque ele coloca: porque esta visão acontecerá no tempo do fim. Mas caramba, tudo que ele falou ali não aconteceu? Não aconteceu com o antigo Epifânio? Ainda vamos entrar mais ainda acerca do que aconteceu. Olha só. Percebe-se que haviam 4 chifres, não é isso? Como é que diz o texto aqui, ó? Havia 4 insígnies, ó. Havia 4 insígnies, 4 chifres. E desses 4 chifres, saiu um chifre muito pequeno. Então nós tínhamos 4 chifres, tá? Era um bode, o bode acabou com o Império Medo-Persa. Esse bode, através de Alexandre Grande, ele conquista a Europa, porém ele se divide em 4 chifres, que é Ptolomeu, o reino de Ptolomeu, falecido em 283 a.C., incluía o Egito e as regiões adjacentes. O reino de Cassandro, cerca de 358 a 297 a.C., foi composto pela Macedônia, a maior parte da Grécia e parte da Trácia. O reino de Licímaco, cerca de 361 a 281 a.C., incluía a Lídia, a Jônia, a Frígia e outras partes da atual Turquia. E nós temos o reino de Seleuco, falecido em 281 a.C. Mais tarde, o Império Seleucida compreendia o atual Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia e partes da Ásia Central. E dos Seleucidas, nós temos aí, entre 215 e 262, Antíoco Epifânio, que foi um rei da dinastia Seleucida, que foi o que profanou o templo judeu. Ok? Recapitulando então, nós temos aqui o Império Grego. Temos o Império Grego,
que é representado por um bode, por conta de Alexandre Magno. Esse Império Grego, que foi o que derrubou o Império Medo-Persa, nasce 4 chifres. Esses 4 chifres são os 4 generais, os Seleucidas, Licímaco, Cassandro, Ptolomeu. Desses 4 chifres, sai um que é aquele que vai fazer guerra contra o povo judeu. E esse que faz guerra contra o povo judeu, ele é do reino dos Seleucidas. Perfeito? Ele é do reino dos Seleucidas. Os Seleucidas hoje representam o Iraque, Irã, a Síria e Turquia. Certo? Tudo isso está no mapa. É só você pegar a geografia e você vai ver isso. É por isso que ele, no caso aqui os gregos, são representados por um leopardo de 4 cabeças. Tá? Um leopardo de 4 cabeças, um bode de 4 chifres. Então nós temos aqui na estátua de Daniel, recapitulando, o Império Babilônico com o leão, nós temos o Império Medo-Persa com o urso, e nós temos o Império Grego, que é o leopardo. O urso, você sabe que ele também foi representado por um carneiro, né? E o Império Grego foi representado por um leopardo de 4 cabeças e que foi representado depois por um bode de 4 chifres. Certo? Então essa é a visão que o profeta Daniel viveu durante alguma parte desse império, mas precisamente o Império Babilônico, tá? Agora nós vamos falar sobre a Era de Ferro, a Era dos Impérios. Vamos lá? Vamos lá então, né? A Era dos Impérios. A Era dos Impérios aqui, ele tem também uma espécie, tá, de alumínio, que é o ferro. Por que o ferro? Vamos ver por que é chamado de ferro. A Era do Ferro é o desenvolvimento do ferro. Todos os impérios, a partir das pernas da estátua, que é a parte mais extensa do corpo da estátua, ela tem como o poder o ferro. O que era uma nação sem uma espada? Sem os seus guerreiros, sem as suas roupas de alumínio, sem seus capacetes. E numa época que não havia necessidade nenhuma de petróleo. Você tinha ali apenas os seus guerreiros, você tinha ali os seus armamentos e você poderia ir para a guerra. E você também tem ali o desenvolvimento dos canhões, dos revólveres, das espingardas, com as suas baionetas.
Depois você tem o tanque, você tem o submarino, você tem o avião e por fim nós chegamos à bomba atômica. Estamos na era do petróleo? Estamos. Mas você não vai para a guerra com petróleo. Ainda que faltasse petróleo e você não pudesse fazer com que os seus armamentos viessem a andar, mesmo assim, você sabe que com pólvora, com munição, você pode ir à guerra perfeitamente com os seus soldados. Então, mais importante do que o petróleo é o ferro. Mas vamos estudar então como que se desenvolveu essa era do ferro, tá? É importante lembrar aqui que foi falado lá atrás acerca dos filhos de Noé. Você sabe que existem diversas profecias acerca dos filhos de Noé, que eles vão se espalhando sobre a terra, e não somente aos filhos de Noé, mas também ao irmão de Isaac, o Ismael, os ismaelitas. Então, entre o Ismael, os ismaelitas, né, sempre estão em guerra, sempre estão fazendo guerra entre si e contra também o seu outro irmão, que é o Isaac. Isaac e Ismael estão brigando. Você vê Canaã e você vê os filhos de Sem e os filhos de Jafé sempre estando em briga, sempre brigando. E isso não é diferente na era do ferro, tá? Porque todos esses que estão aqui são tudo descendentes de lá de trás. E nós temos aí então a Roma, né, que agora está tomando conta aí, inaugurando a parte de ferro da visão da estátua, né? E a Roma começou, na verdade, no ano 27 a.C. E mais na frente ela se dividiu e teve a Roma Ocidental, que foi fundada em 285 d.C., e nós temos aqui a Roma Oriental, que foi fundada em 330 d.C., tá? Esses impérios, eles se dividiram, né, na verdade, como acabei de dizer, a Roma Oriental e a Roma Ocidental, tá? Mas nós vamos ter um estudo mais focado mesmo, vai ser no tocante à Roma Ocidental, tá? Porque a Roma Oriental, ela não tem muitas guerras voltadas para lá. Vai ter mais tarde, mas agora no início, quem vai ficar muito prejudicado mesmo vai ser a Roma do Ocidente, certo? E por conta do quem? Por conta de quem? Por conta dos bárbaros. Os bárbaros vão causar tudo isso, tá? E você vê aí, ó, os hunos, os godos, os ostrogodos, visigodos, os vândalos, suevos, saxões. Todo esse império germânico, os germanos, na verdade, né? Esses são os germanos. Eles estão ali na fronteira do Império Romano. E eles ficam ali, ora troca um pouco de cultura, né, e tal. Mas chega um momento em que eles invadem o Império Romano, tá? Isso não significa que eles sempre eram amigos, não, tá? Porque os godos, por exemplo, quando vão chegar na Roma, eles vêm apavorados porque estavam sendo atacados pelos hunos. Então, vira e mexe, eles têm guerra entre eles mesmos, tá? E aí o que acontece? No ano de 476, o imperador Rômulo Augusto ele se abdica da sua coroa e passa para Odoacro. Aí é o fim, quando tem o fim do Império Romano no Ocidente,
tá? E aí o Império Romano fica estabelecido apenas no Oriente. E já para você ver que enquanto está tendo guerra, enquanto está tendo invasão lá no Ocidente, aqui no Oriente o cristianismo está toda a pompa. Constantino já estabeleceu ali o cristianismo como religião oficial do Império. Já teve o concílio de Nicéia e tantas outras coisas estão acontecendo. 476, ou seja, já nasceu até Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais importantes do catolicismo. Então você vê que enquanto a religião está se desenvolvendo a toda pompa, os teólogos estão ali, né, fazendo a sua parte na Roma Oriental. O pau tá quebrando lá na Roma Ocidental e ela acaba caindo, ela não tem força contra os germânicos, tá? Isso não significa o fim da religião católica, tá? Isso não significa o fim da religião católica. Então você vê que do ano 100 ao ano 50, você vê aí os anglo-saxões, os francos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, tá? Eles ali invadindo a Europa, os vândalos, e eles passam a tomar conta de tudo aquilo dali, tá? Os catalães, Roma, tá? Cartago, eles acabam tomando conta daquilo dali, e agora é um reino bárbaro que se estabelece ali, tá? Os cristãos haviam em abundância ali na Roma Oriental. Eles enviam os homens para estarem evangelizando, os papas, os padres, porque eles fazem muitos mosteiros nos campos, e muitos bárbaros se convertem ao cristianismo, tá? Você vê, por exemplo, os godos, que daí é que vem os góticos, que eles são muito importantes na arquitetura das igrejas chamadas arquitetura gótica. Existem muitas igrejas góticas por conta dos godos, tá? Que eles se dividem também, né, os visigodos e os godos, um para o leste, outro para o oeste, tá? Mas é interessante você saber que existe essa fusão das culturas ali, e há um estabelecimento novamente, tá? E não foi isso muito difícil, mas há novamente um estabelecimento da religião cristã ali na Europa, ok? E fica dessa forma, tá? O reino visigótico, o reino suevo, os bascos, reino franco, burgúndios, reino ostrogótico, turíngios, anglo-saxões, saxões, escandinavos, pictos, escotos, bretões. E mais ali embaixo você vê o Império Romano do Ocidente, que não sofreu essa influência. Só que acontece uma coisa muito interessante. Em 711, tropas islâmicas oriundas do norte da África, sob o comando do general Tariq, eles cruzam o Estreito de Gibraltar, penetram na Península Ibérica e vencem Rodrigo, que era o último rei dos visigodos da Espanha, na Batalha de Gadalete. Após a vitória, termina então o reino visigótico. Então, essa parte aqui do mapa, onde você observa que tem o reino visigótico, ela acaba. Porque nós já estamos entrando aqui, ó, no ano 526, é mais ou menos nesse período que surge o islamismo. E o islamismo vem com toda a força, com as suas jihadis, querendo conquistar tudo. Eles querem tomar tudo, tá? E aí eles passam pelo Estreito de Gibraltar, e você viu ali na imagem, que é um estreito aqui, ó. Pouca coisa, ó, que separa, tá? A África da Europa. Nesse pequeno estreito aqui, ó, eles passam e eles acabam conquistando essa parte aqui do reino visigótico. E aí, nessa Península Ibérica, passa a ser
império, vamos colocar assim, não vamos dizer um império, né, mas um reino islâmico. Tá? E você observa aí que no ano 622, 750 dessa nossa era cristã, os muçulmanos estão com todo o ímpeto para poder penetrar nos continentes do Oriente Médio, do norte da África, da Europa, para poder ali estar estabelecendo o seu império. E aí eu pergunto, você se lembra de quem descende os muçulmanos? Você se lembra lá atrás daquela estátua que você tinha ali a Turquia, que você tinha ali o Irã? Claro, não estou dizendo que naquela época era a Turquia, não estou dizendo que naquela época era o Irã, mas eram todos muçulmanos. Eram todos, não muçulmanos no sentido de religião, mas no sentido de descendência de Ismael, descendência de Cã, descendência de Jafé. Passa ano, entra ano, passa século, entra e sai século, eles estão sempre disputando quem é que vai tomar mais posse. Ora o reino cresce, ora o reino diminui, ora o reino cresce, ora o reino diminui. E nós estamos aqui agora no tempo do ferro, as coisas vão se intensificar mais. E aí nós temos agora aí, olha só como é que o Islã tomou todo essa parte aí, né, da Península Ibérica, tá? E aí mais na frente, nós temos agora no ano 800, tá? Nós pulamos aí 200 anos, nós temos o Império Carolíngio. Esse reino merovíngio e carolíngio vai de 450 a 987 depois de Cristo. E nós temos aí então um personagem muito interessante que é o Clovis I, que é do 466 a 511. E no ano 496 ele tem a Batalha de Tobiac. Clovis tinha uma esposa que era Clotilde de Borgonha. E essa esposa era uma católica muito fervorosa. E ela sempre quis convencer Clovis a se tornar um católico. Mas ele fala, não vou me tornar um católico, né? Isso aí não é comigo, esse negócio de religião. Ele não era muito chegado a esses negócios. Mas ele tem uma guerra muito ferrenha em Tobiac. E ele sabia que ia ser muito difícil. Então ele faz um trato com a sua esposa. Ele fala, olha, se eu vencer essa guerra, eu vou me tornar um cristão. E ele vence essa guerra. E esse desenho exemplifica isso, né? Que é Deus intervindo na história ali, Deus intervindo nessa guerra, dando vitória a ele, tá? E a partir desse momento, Clovis I, ele se torna um cristão e muito do cristianismo deve a Clovis I. Ele foi o que fez com que a evangelização do cristianismo viesse a tomar conta do Império Merovíndio, Carolíngio, tá? Foi por conta dele. Não havia ainda o Império Carolíngio, porque o Império Carolíngio é por causa de Carlos Magno, mais na frente. Mas já ali, tá? Você já observa que ele faz muito no seu tempo. Não foi só apenas o Constantino que, por oficializar a religião cristã como a religião oficial do Império Romano, foi o único, o que muitos criticam e dizem, né, que foi, se não fosse por causa dele não haveria cristianismo. Não, tá? Ele é apenas uma peça de uma grande engrenagem. Clovis I também é um personagem muito importante. Nós temos aquele rei da Inglaterra, acho que é o rei Henrique, esqueci agora qual a numeração dele, o rei Henrique VIII, agora não me lembro, me perdoem, mas esse rei, ele
também tem uma participação muito especial na religião na Inglaterra, tá? E um outro personagem aqui é Carlos Martel, de 686 a 741. Ele tem a Batalha do Poitiers em 732 depois de Cristo. Os muçulmanos, eles estavam querendo invadir essa parte aqui da Europa. E aí ele faz essa marca hispana. O que é isso? Nesta guerra, os muçulmanos, eles não conseguem passar por ali, não conseguem se infiltrar para poder fazer as suas jihadis, as suas conquistas mais para dentro da Europa, por conta de Carlos Martel. Martel por conta do martelo que ele estabeleceu ali, né? Na marca hispana. Ele vence a guerra e expulsa os muçulmanos e faz o seguinte: olha, daqui para baixo vocês podem ficar, mas daqui para cima vocês não vão subir, vocês não vão nos forçar a sermos cristãos. A diferença dos romanos, né? Aí você pode dizer, mas houve a Inquisição. A Inquisição é mais na frente, não tem nada a ver com a Inquisição aqui. A Inquisição é mais na frente, tá? Nesse período, os cristãos vão evangelizar, mas eles não há essa guerra, tá? Eles viviam muito bem com os bárbaros, certo? Você pode ver aí que há uma motivação para que você se torne um cristão, mas não existe ali o que os muçulmanos estavam querendo fazer, tá? Querem impor as suas leis e os seus costumes. E nós temos ali Pepino Breve, 714-768. Então aí o grande Carlos Magno, 742 e 814. Ok? Isso aqui tudo no ano 800, tá? Nesse período aí, nós vemos a guerra um pouquinho antes, mas é um mapa desse ano. E aí no ano 843, esse império ele sofre, né, uma divisão do Império Carolíngio, parte de Carlos o Calvo, parte de Lotário e parte de Luís o Germânico, tá? Há essa divisão aí, ó. E o Império Carolíngio termina em 987. E nós temos aqui então o Sacro Império Romano Germânico. Nós não vamos entrar aqui muito nesse tema, tá? Mas é um tema muito interessante, inclusive um papa, que eu também agora me esqueci o nome dele, do Império Romano do Oriente. Ele fala que esse império, ao consagrar o rei desse império, ele diz que esse império é a restauração ou um novo Império Romano do Ocidente, tá? Nós temos aí também agora o período onde existe o principal desenvolvimento do feudalismo. O feudalismo já existia, mas nesse momento ele passa a ficar mais evidente com os vassalos, né? Você tem ali a imagem do feudo, a imagem do rei, né? Há um desenvolvimento mais para essa área aí, que é o período do feudalismo. E nesse período do feudalismo você percebe aí, ó, olha aí o que acontece, as jihadis, já no ano 632, olha quantas batalhas nós temos aqui, ó. Eles vêm, sequestram as pessoas, né? Os muçulmanos aí, ó, fazendo as suas jihadis, as suas guerras santas pela Europa, pelo norte da África, no Oriente Médio, tá? E isso motiva as cruzadas. Olha aí quantas cruzadas nós tivemos, tá? E não foram todas com sucesso não, hein? As cruzadas tiveram como objetivo de recuperar terras conquistadas pelos muçulmanos e de livrar prisioneiros feitos pelos muçulmanos. Mas houve aqui umas 13, 15 cruzadas no máximo, que não chega nem aos pés das mais de 520 e poucas cruzadas que os muçulmanos fizeram, tá? E o que motivou a ter as cruzadas foi justamente os muçulmanos com seu ímpeto de querer conquistar a Ásia, a Europa e a África.
E aí, ó, dando uma passada muito rápida, tá? Na Roma Oriental, porque você percebe que a estátua ela tem duas pernas, tá? Então nós temos a parte oriental e nós temos a parte ocidental andando juntas, nessa parte da estátua de Nabucodonosor, que você vê ali que ao mesmo tempo que acontece guerra lá, acontece alguma coisa aqui e vai acontecer guerra para cá também, tá? Eu não vou ler aqui tudo isso aqui, mas é só para você ter uma ideia, tá, do que estava acontecendo na Europa enquanto está tendo toda aquela guerra lá na parte ocidental. Na parte oriental você vê concílios, você vê data em que há veneração aos anjos, por exemplo, no ano 375, tá? E tantas outras coisas que estão acontecendo aqui na parte religiosa. Mas sempre a Europa Oriental estava de olho na Europa Ocidental, estava intervindo com a sua religião, elas estavam sempre interligadas uma com as outras. E como foi falado antes, essas invasões islâmicas, elas incentivam a ter melhor dizendo, incentiva a ter as cruzadas. E a primeira cruzada oficial foi convocada pelo Papa Urbano II, que reuniu a nobreza europeia em 1095 para combater os infiéis que ocupavam a Terra Santa. Algumas décadas depois, os muçulmanos conseguiram reconquistar a cidade de Edessa. Edessa foi uma das primeiras cidades a ser evangelizada pelos apóstolos, tá? Uma cidade sagrada para os cristãos. E aí os muçulmanos vão lá e pegam essa cidade, o que motivou uma nova expedição, a Segunda Cruzada, entre os anos 1147 e 1149. Aí, ó, em 1184, a instituição da Inquisição dos Herégios, tá, pelo Conselho de Verona. E em 1187, o sultão Saladino obteve uma vitória esmagadora sobre os cristãos em Jerusalém, reconquistando a cidade para os muçulmanos. Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Frederico Barbarossa, do Sacro Império Romano Germânico, e Felipe Augusto, da França, eles fazem a Terceira Cruzada, que ocorreu entre o ano 1189 e 1192. Mais uma vez, não resultou em vitória para os cristãos, mas o rei Ricardo Coração de Leão conseguiu assinar um acordo de paz com Saladino, permitindo a peregrinação dos cristãos com segurança até Jerusalém. Em 1202 e 1204, há uma nova cruzada rumo a Constantinopla, né? Aí em 1208 tem mais uma, 1212, 1217, 1221, 1228, 1229 e em 1244 os cristãos já tinham perdido muitos territórios. Entre 1248 e 1256, a Sétima Cruzada foi liderada pelo rei francês. Quando a gente fala Sétima Cruzada, são as mais importantes, aquelas que marcaram, tá? Foram lideradas pelo rei francês Luís IV e comandou a Oitava Cruzada em 1270. E aí não teve jeito, meus amigos. Em 1453, Roma cai, tá? Então nós tivemos a queda de Roma em 1453, no caso aí da Roma Oriental, porque a Roma Ocidental já tinha caído em 476, certo? E aí, ó, eles conseguiram ao Império Otomano em 1299 até 1923. Houveram tantos impérios e agora nós temos aí um Império Otomano. Mas tem guerra, Era do Ferro, tem Batalha de Szijvárd em 1566. Se é assim que se pronuncia, né? Szijvárd, né? Batalha de Lepanto em 1571. Batalha de Viena em 1683. Em 1822 já começa o seu declínio. E em 1908 começa a sua dissolução. A queda do Império Otomano pode ser atribuída ao fracasso de sua estrutura econômica, tecnologia não desenvolvida, tensões entre grupos diferentes, liberdade de expressar culturas diferentes e liberdade civil e a democracia.
O Império Otomano vai tentar, recuperar tudo isso. A sua estrutura econômica, desenvolver uma tecnologia, tentar unir essas tensões entre grupos e etnias diferentes, que tem uma teologia diferente acerca do Alcorão. Vai tentar resolver a questão da liberdade de expressão sobre as culturas diferentes, em outras palavras, o politicamente correto. Vai resolver a questão da liberdade civil e a democracia, através da liberdade de expressão, dentro de um contexto político, que somente eles podem expressar, né? Nós não podemos expressar nada. E através da democracia, eles então vão conseguir introduzir novamente o seu império, tá? Em 1914, temos a Primeira Guerra Mundial, que dá o fim aos impérios alemão, Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o Império Britânico, a Terceira República Francesa e a Itália. Em 1914 tem essa guerra, que é a primeira, acaba com os impérios e nasce novos países. Em 1º de setembro de 1939 até 2 de setembro de 1945, temos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela se dá também muito por aqueles grupos que estavam crescendo, principalmente o nazismo, que queria tomar de novo a Europa, tá? Quando eu falo de novo, não é o nazismo que quis tomar a primeira vez. Quando eu falo de novo é porque, novamente, mais um império está se levantando e quer tomar a Europa, tá? E aí, em 1945, no dia 24 de outubro, se inaugura as Nações Unidas. Em 1948 é fundado o Estado de Israel. Eu estou pulando aqui um monte de coisa, a Guerra dos 6 Dias, né? E por aí vai. Eu estou pulando muita coisa aqui, muita coisa mesmo, tá? Então vamos ver aqui. Nós temos a Unesco, né? A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que ela foi criada em 16 de novembro de 1945. Então nós temos aí a ONU, tá? Nós temos aí a Unesco. E nós temos aqui, hoje, como que tá o império, não vou dizer império, tá? Mas como que estão os muçulmanos hoje no mundo. Você vê aí o que eles tomam, o que são deles. E nós temos aqui o povo de Israel. Aquilo que as escrituras chamam de um umbigo do mundo. Aquele que é o umbigo do mundo. Israel ali, o chamado grande opressor. Isso tudo para se formar um globalismo. Por que tem que se formar um globalismo? O que significa o globalismo? Vamos mais na frente, a gente vai falar sobre isso aí. Temos aí a ONU, né? Dos 195 Estados membros da Unesco, 35 nações são totalmente islâmicas. Outras 21 são membros da Organização de Cooperação Islâmica. E 4 são estados observadores da OIC, a OIC. Isso significa que 60 nações representam um bloco favorável às resoluções de inspiração muçulmana. Se de repente isso já aconteceu, tá? A ONU, os direitos das crianças, do adolescente, a Unicef, né, a Unesco e tantos outros aí, eles já falaram que levar uma criança para a igreja cristã vai contra os direitos humanos, ou seja, vai contra os direitos da criança. Não pode levar uma criança na igreja, vai contra os direitos da criança, infringe os direitos da criança. Mas em nada eles falam
sobre uma criança ser levada para uma mesquita muçulmana. Aí pode. O que não pode é levar para uma igreja. Então você percebe que através da democracia, através de leis, né, que são aprovadas pela ONU, os muçulmanos estão querendo novamente tomar conta, e agora é da ONU, né? Já que é da ONU, não é mais agora de uma parte da Europa ou da Ásia ou da África, mas do mundo todo. Nós temos aí a União Europeia, tá? A União Europeia é uma união econômica e política de 28 membros independentes situados principalmente na Europa, e foi fundada em 1993, tá? Essa aí é a União Europeia. A União Europeia, ela tem as suas falhas, nem sempre ela dá certo, até porque você vê, por exemplo, a Polônia não concorda com muita coisa da Europa, nessa União Europeia, a Inglaterra também, tá? Não é porque um país concorda que todos os membros que estão ali concordam, tá? Todos os cidadãos que estão ali concordam. Você vê, por exemplo, o Irã, que está tendo lá os civis se levantando contra uma tirania. Não é todo mundo que concorda com o que o seu país está aprovando, tá? Isso acontece não somente aqui no Brasil, acontece em diversos países do mundo também. Apesar do país estar ali aprovando alguma coisa, muitos daqueles cidadãos não estão aprovando. Às vezes até a maioria não aprova, tá? Então isso daí, ó, é a Era do Ferro. Só que nós já estamos saindo, ou já saímos da Era do Ferro, que é a Era dos Impérios, e estamos entrando na Era dos Pés da Estátua. E agora vamos voltar um pouquinho para as profecias, tá? Daniel 2, 41, 43 fala: E, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois vistes o ferro misturado. Atenção, a palavra aqui no original para misturado é árabe. Haverá, pois viste o ferro misturado com barro de lodo, ou seja, algo árabe ali, tá? E como os dedos dos pés eram parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado e árabe com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, nesse pé vai haver alguma firmeza no pé, mas eles estarão unidos, eles estarão misturados, tá? Só que essa mistura, ela é frágil, tá? É um reino forte, por quê? Porque tem alguma firmeza ainda por conta do ferro. Mas, por outro lado, ela vai ser frágil. Por quê? Porque tem barro, tem lodo, está misturado. Tá? Você vai ver ali semente humana. Mas essa semente não vai ser suficiente para ligar um ao outro, como era no tempo de ferro, que você via casamento, né, entre o filho de um reino com a filha de um outro reino, e ali havia uma firmeza e uma unidade, tá? Porém, aqui você não vai ver isso. Além, vai ter misturas com semente humana, tá? Mas essa semente não vai ver ligação, tá? Não vai ter essa ligação como havia no período da época de ferro. Tem alguma coisa de ferro? Tem. Mas ela é frágil, tá? Mesmo ela sendo frágil, ela tem alguma coisa de ferro. Por isso, assim por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil, tá?
Só para a gente fazer uma recapitulação aqui hoje, tá? Já estou terminando. Babilônia hoje é atual Iraque. Os medos e os persas é atual Irã. A Grécia, que por ser mais complexa, você vê aí os 4 generais, né, que se divide em 4 reinos, essas 4 divisões do Império Grego, tá? É o seguinte, são os Seleucidas, que é Irã, tá? Eu falo assim Irã, Iraque, Síria, Turquia, porque os Seleucidas estão aqui, ó. Tá? Cadê os Seleucidas? Aqueles aqui, ó. E essa parte aqui é onde está o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia. Entendeu? É isso que tem que entender na profecia. É isso daí que tem que entender na profecia. Aí você tem os Licímacos. Os Licímacos aí é toda a Turquia. Você tem os Cassandros, que é uma parte da Macedônia, a maior parte da Grécia e parte da Trácia. E você tem o Ptolomeu I, que inclui o Egito e regiões adjacentes. E aí você tem, ó, a configuração desses países aí, tá? Agora, uma coisa interessante é a respeito da Turquia. Lembra-se que os Seleucidas, eles estavam ali na parte da Turquia. Dos Seleucidas saiu quem? Antíoco Epífanes, ou Epifânio. Tá? Esse Antíoco, ele saiu e fez guerra contra os judeus. E na teologia cristã, Antíoco é tipo de um anticristo. Tá? E se você for ver no mapa, Magog, ou Gog, ele se encontra na atual Turquia. E nas profecias bíblicas, o anticristo, ele virá do norte de Israel. E a Turquia fica ao norte de Israel. E Magog fica ali na Turquia. Tá? E aí diz uma profecia no profeta Ezequiel, no capítulo 38, verso 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Bom, Meseque e Tubal é só você ver lá na descendência, né? Você percebe ali que Meseque e Tubal, eles são filhos de quem? De Jafé. Jafé, filho de Noé. Então você tem que observar isso daí, porque quando existem as profecias, tá? Essas profecias, elas estão ligadas intrinsecamente a essa guerra de gerações que ocorre dos filhos de Noé e dos filhos de Abraão. E quando você vê um muçulmano querendo conquistar alguma coisa, com raiva de alguma coisa, até mesmo entre eles, quando falo raiva de alguma coisa, é raiva de Israel, tá? Ou até mesmo entre eles mesmo existe guerra. É porque isso é profético, isso aí já estava lá nos profetas. E fala assim, ó, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. Tá? Gog por quê? Porque é da terra de Magog. E esse Gog é o príncipe chefe de Meseque e Tubal. Meseque e Tubal, né, os descendentes aí de Jafé. Então esse príncipe, que a Bíblia fala em Daniel 9:26, que é o anticristo, ele tem os filhos de Jafé, que vão estar se rebelando e vão fazer parte desse exército. E coloca assim, ó, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Lembra daquela profecia no início do vídeo? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí você vai me dizer assim, mas quem destruiu a cidade e o santuário foi Roma, não foram os muçulmanos. Você sabia que no meio dos soldados romanos havia muitos
não muçulmanos nem islâmicos, mas muitos descendentes de Jafé e de Cã? Você sabia disso? Bom, agora que você está sabendo que a Roma, que a Grécia, que o Irã, que o Iraque, que Turquia, tudo isso são descendentes de Cã e Jafé. Tá? Então você não pode dizer que os romanos são puro romanos. Os romanos vieram de alguém. E eles vieram de quem? Descendentes de quem? Tá? Aí tem mais uma profecia também no livro de Apocalipse, ó. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Muitos teólogos acreditam que esse texto fala acerca do anticristo. Por quê? Porque é em Pérgamo que está assentado o trono de Satanás, tá? E em Pérgamo é onde está o país da Turquia, certo? E aí nós temos aí, ó, como eu te falei, era um resumão, né? Nesse resumão nós vimos que a Babilônia é o Iraque, os Medos e Persas é o Irã, a Grécia é tudo isso daqui e mais, tá? E a era dos impérios foi a era do Império Romano, Império Otomano, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Russo e Império Britânico, tá? E nós temos aqui a era que eu acredito que nós temos hoje, que era dos pés de barro e ferro, tá? E aqui uma curiosidade, Deus fez um homem da argila do solo, tá? Segundo o livro dos Hebreus, e Daniel fala que esse pé tem barro, tem argila, tá? É coisa de homem. E o homem foi criado no 6º dia. E quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio, o juízo de Deus foi no 6º dia, tá? No 6º dia, ó, foi com 600 anos de idade. E Nabucodonosor, quando ele fez a sua estátua, tinha 60 côvados. Então você tem aí o número de homem, né, que é o 666. O 6º dia, 600 anos, 60 côvados, 666. O 6º dia Deus criou um homem, com 600 anos veio o juízo sobre a terra, e com 60 côvados era aí o tamanho, né, da estátua de Nabucodonosor, certo? Ou seja, número de homem, juízo e a recapitulação desses reinos, tá? Que é os pés. Os pés nada mais é do que a recapitulação do ferro, da Grécia, dos Medos e os Persas e da Babilônia. A estátua, ela acaba nos pés, mas ela é a recapitulação desses pés. Bom, eu não vou falar aqui agora sobre esse estudo aqui, isso aqui levaria mais uns 40 minutos, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai levar direto para esse estudo aqui, que é num outro canal que eu tenho, tá? Que é onde eu faço agora um link com o livro de Apocalipse. Eu pego tudo isso aqui que eu falei do livro de Daniel e eu consigo encontrar tudo isso e com muito mais detalhes. Agora falando sobre a besta do Apocalipse, tá? Então, aí já é uma questão mais profética, já não é mais história da humanidade, mas é uma história do fim, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, já estou com 1 hora e 14 minutos, então eu vou anotar aqui 1 hora e 14, tem que deixar lá.
né, na descrição do vídeo. Eu vou lembrar de, nessa hora, nesse minuto, colocar ali um lembrete ali para poder que você, quem quiser acompanhar, né, observar tudo isso aqui, porque lembra desse texto aqui, ó. Lembra desse texto aqui? Deixa eu ver onde é que eu botei esse texto. Onde é que tá aqui? Olha só. Tudo isso que aconteceu no passado, o anjo fala para Daniel, porque esta visão acontecerá no tempo do fim, né? Mas você viu o que aconteceu? Não aconteceu? Né? Mas contudo o anjo fala, tá, mas isso aqui é para o tempo do fim, né? Então o tempo no fim não foi na época de Daniel, muito pelo contrário. Então isso aqui ele acontece de novo. Há uma recapitulação de tudo isso daqui. E se ele falou que isso aqui é para o tempo do fim, isso daqui vai ter que aparecer novamente, tá? E onde é que ele aparece? Aparece nessa figura aqui, com chifres, um chifre pequeno surgindo do chifre de novo, 4 animais aparecem novamente ali, há uma ressurreição de um outro animal. Tudo isso acontece aqui. Só que esse estudo eu não vou fazer agora, já vou deixar o link aqui e você dá uma olhada. E eu quero que você comente o que você achou desse estudo que eu postei para vocês, tá? Já que eu já vi tantos documentários aí que falam acerca da Bíblia, que falam acerca dos profetas e tudo mais, então eu também resolvi fazer um documentário, fazer aqui um estudo acerca dos profetas e colocar aí as guerras e a história da humanidade, ok? Então fica por aqui, tá? Esse vídeo que é sobre a estátua de Nabucodonosor e a história da humanidade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.